Olá, sou o Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos ao Momento Beda do episódio da Leroy Merlin. No capítulo anterior, você assistiu à entrevista com o CDO da Leroy. E ele nos passou um grande desafio. Para você entender melhor este vídeo, vale a pena assistir o capítulo anterior. Caso você não queira, ok, não tem problema. Eu vou explicar rapidinho para você entender da onde vem o nome Beda. O nome deste quadro. Para você entender, clique no card que deve aparecer em algum lugar da tela. E agora, se você não quiser entender, eu vou falar muito rápido, muito breve. O Momento Beda é uma pílula de conhecimento. Um momento para compartilhar, doar, multiplicar e trazer conteúdo relacionado com o estudo de caso que estamos desenvolvendo. E somente relembrando, o desafio que a Leroy Merlin nos passou foi como educar em dados os seus colaboradores. No Momento Beda de hoje, eu quero contar duas histórias, para que vocês entendam a importância dos dados nas organizações. A primeira é uma história antiga e muito conhecida no mundo do varejo, que fala sobre cervejas e fraldas. Uma grande rede de varejo americana, analisando os seus dados de vendas, percebeu que as vendas de fraldas e cerveja aumentavam no período noturno. A partir desta alerta, começaram a observar o comportamento do consumidor e perceberam que no período noturno, a maioria dos compradores de fraldas eram homens que compravam fraldas na saída do trabalho e aproveitavam para levar algumas cervejas para casa. A empresa colocou ambos produtos, um ao lado do outro, e as vendas explodiram. E como este, há inúmeros exemplos emblemáticos de análise de dados e comportamentos no varejo. A segunda história que eu quero trazer se trata de um conto do livro Ficções, escrito pelo argentino Jorge Luis Borges, em 1944. Ele propõe um exercício metafísico simplesmente genial e perturbador. Borges sugere uma biblioteca que contivesse todo o conhecimento da humanidade, todos os livros já escritos e todos os livros que ainda serão escritos. Sim, essa biblioteca teria todos os livros possíveis, até os que ainda não foram publicados. Uma biblioteca capaz de responder todas as questões da humanidade. E como isso seria possível? Um livro nada mais é do que uma combinação de letras, palavras e frases. Portanto, se pegarmos as letras do alfabeto e gerarmos todas as combinações de palavras, espaços e acentuações possíveis, teremos todos os livros que poderiam ser escritos. Desta forma, não existiria nenhum livro exatamente igual ao outro. Para que houvesse um padrão, as paredes hexagonais da biblioteca teriam 5 estantes em cada parede, com 32 livros em cada estante. Cada livro de 410 páginas, 40 linhas por página e 80 caracteres por linha. Com esta biblioteca, a humanidade poderia sentir-se abençoada, porque nela, em alguma estante, em algum livro, estaria a solução para qualquer problema que ela pudesse enfrentar. Lá estaria toda a história e todo o futuro. Só que o Borges relatou em seu livro como uma extravagante felicidade vira uma depressão excessiva. No momento que os humanos do conto percebem que é praticamente impossível eles encontrarem o livro certo, com a informação certa dentro dessa biblioteca. Borges escreve que a certeza de que os livros preciosos eram inacessíveis, e isso se tornou intolerável para as pessoas. Alguns homens sugeriram destruir os livros que não contivessem informações relevantes ou nenhuma aplicação prática, para facilitar. Mas quem definiria o que é ou não é relevante? Por outro lado, um livro pode não conter nenhuma informação importante na maioria de seu conteúdo, porém,
pode possuir uma frase que gere uma ideia que mude o rumo da humanidade. Por outro lado, mesmo que a informação buscada fosse encontrada nessa imensa biblioteca, como saber que ela é verdadeira? Da mesma forma que todas as respostas se encontravam ali, todas as mentiras também estavam lá. Um livro defende uma hipótese, enquanto o outro diz uma maneira ou uma mentira a respeito. Outro mostra uma falácia do falso, outro que questiona o verdadeiro, outro que desmente todos os anteriores, e assim por diante. Não é preciso ser matemático para perceber que é mais fácil escrever um livro do que encontrar esse mesmo livro nessa biblioteca. Para quem gostou da ideia e quiser simular a biblioteca de Babel, o site libraryofbabel.info te mostra de forma aleatória um livro ou apenas páginas de 3.200 caracteres de um livro da biblioteca. E você poderá ver quão difícil seria encontrar uma palavra, quem dirá uma frase ou um texto coerente. Somente nessa pequena versão digital da biblioteca temos 10 elevado a 4.677 livros. Como comparação, estima-se que existam 10 elevado a 80 átomos no universo observável. Isto mostra que é impossível construir essa biblioteca imaginária de Borges. Porém, Borges não estava interessado em construir uma biblioteca e sim trazer uma questão muito mais profunda do ser humano. Ele descreve, desde o primeiro parágrafo, a biblioteca como o universo. E nós somos os bibliotecários, que vivemos nela e buscamos respostas. Elas estão aqui, estão em tudo, e cabe a nós explorá-las e aplicá-las para algo que faça sentido. No mundo dos negócios, os dados estão nas empresas, mas também nos comportamentos dos clientes, no concorrente, no mercado, nos colaboradores. Saber coletar, filtrar, ordenar, relacionar e aplicar para algo que faça sentido é uma tarefa de todos da organização. Ter muitos dados pode ser tão nocivo quanto não tê-los. A tecnomanização insere mais um estágio nessa jornada. Não basta que faça sentido para a empresa esses dados, mas o uso deles pela empresa deve fazer sentido para todos os stakeholders. Deve ter impacto positivo para a sociedade, meio ambiente e, obviamente, para a rentabilidade da empresa. Coletar e analisar dados é um grande desafio. Saber aplicá-los para aumentar a inteligência do negócio, ainda mais. Porém, com nossa visão tecnomanista, há um passo prévio na educação de dados dos colaboradores. Ampliar o espectro de visão e elevar a consciência corporativa, porque desta forma o colaborador passará a enxergar novos dados que estavam presentes em seu universo, porém eram invisíveis para ele. Bem, no momento beta da Leroy Merlin, vai ficando por aqui. Mas antes de te contar o que teremos no próximo capítulo, quero que você conheça mais uma empresa patrocinadora que forma parte desse nosso squad multidisciplinar. O Software Mental tem o propósito de levar a mentalidade de abundância para o mundo e ajudar profissionais a expandirem suas fronteiras mentais. Assistam a este vídeo e no próximo capítulo, o Eduardo Raboni, nosso head de operações, vai conversar com os executivos convidados. Teremos muita troca de conhecimento e experiências que tenho certeza vai ajudar em seu desenvolvimento. Fiquem bem e até lá. A sua mente é uma ferramenta poderosa. Ela pode te levar a conquistas incríveis, mas também pode limitar seu crescimento sem você perceber. Aqueles projetos que não destravam, aqueles problemas que se repetem de novo e de novo. Aquela sensação de que as coisas mudaram e não estamos acompanhando. Isso pode acontecer com você, com a sua equipe ou até com a organização inteira. Agora imagine o mundo de oportunidades que se abre quando ousamos expandir nossas fronteiras mentais.
O SMA, Software Mental Assessment, identifica como está a sua mentalidade para lidar com o mundo em constante transformação. Ele avalia a capacidade de adaptação e as crenças limitantes que podem impedir que você ou sua equipe alcancem seus objetivos. Através do SMA, você saberá como os profissionais e a cultura organizacional estão em relação à capacidade de inovar, lidar com o diferente e ter relacionamentos positivos. O SMA fornece um mapa do que precisa ser mudado e nós te ajudamos nos próximos passos para promover uma cultura ágil, captar e desenvolver talentos para responder aos desafios de crescimento da sua empresa. Novos cenários exigem pensar diferente. Prepare-se para aproveitar as oportunidades de um mundo em transformação. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. Isso. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio com a equipe preparando mais conteúdos para vocês. Se você quiser assistir o próximo capítulo da websérie Visão Tecnohumanista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo.